Olá, galerinha, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel de Ciências da Escola Evolução. Eu sou bióloga licenciada, estudante de Química no último ano no Centro de Estudos do Mar da UFPR, Universidade Federal do Paraná. E hoje eu vou falar sobre o Covid, tá? 19, aí, conhecido como coronavírus. Agora é o período da manhã, do dia 9/4 de 2020. Qualquer informação que venha a ter aí posterior a esse dia é uma novidade, obviamente não consta no vídeo. Então aí o coronavírus, ele começa a ser popularmente conhecido em dezembro de 2009, tá? Porque há uma epidemia, né, um surto na cidade de Wuhan e acontece que lá na China, né? E acontece que de lá ele acaba se espalhando, tá? Ele é um vírus de rápido contágio. Coronavírus já existem outros tipos. Esse é um novo coronavírus porque houve uma mutação. Gente, não foi criado em laboratório, já tem estudos que estão indicando isso, tá? Estudos científicos. Depois, quem tiver curiosidade aí, dá uma buscada lá no Google, o artigo científico, para comprovar, tá bom? O agente etiológico, ou seja, o nome do vírus é SARS-CoV-2. E esse dos coronas, que a gente conhece como SARS e MERS, né, síndrome respiratória aguda e síndrome respiratória do Oriente Médio, e tem outros também, esse é o menos letal, tá bom? Então, epidemia e pandemia. Epidemia é quando você tem um surgimento, um surto de doença, de uma doença em um determinado local. Uma pandemia é quando se espalha pelo mundo, tá? Quando vai para os outros continentes, tá? Então aqui a gente tem uma microscopia eletrônica aí do coronavírus. Ali ele é chamado de corona por causa que eles falam que a parte proteica parece uma coroa mesmo, tá bom? E aí eu vou passar um vídeo de um convidado meu, Daniel Lins, ele é biólogo, sobre a importância da conservação e a relação com a pandemia. Então vamos ouvir aí o meu colega. Olá, o meu nome é Daniel Lins, eu sou pesquisador na Universidade Federal do Paraná, onde desde 2015 recebo bolsa de estudos da CAPES através do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação. Eu faço doutorado com foco em espécies invasoras, que são espécies, na sua maioria, transportadas ao redor do globo de forma não intencional, elas pegam carona conosco e acabam causando impacto nos locais não nativos onde elas chegam. É o caso do novo coronavírus, o Covid-19, pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, que teve seu berço no mercado popular de carnes em Wuhan, a maior cidade da China Central, com grande globalização e tão populosa quanto São Paulo. Aposto que grande parte da população hoje se pergunta como um vírus é capaz de causar tanto estrago. O Programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é responsável por promover a conservação e o uso dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável, indica que o surto do novo coronavírus é um reflexo da degradação ambiental. As doenças transmitidas de animais para seres humanos estão em ascensão e pioram à medida que os habitats selvagens são destruídos para o desenvolvimento humano. Os cientistas sugerem que os habitats degradados podem promover a disseminação de doenças, como já aconteceu com muitos patógenos, que antes eram confinados aos ambientes naturais, mas que entraram em contato com os seres humanos e se espalharam entre nós, entre os nossos animais domésticos, como os porcos, galinhas, vacas, entre outros animais inseridos na cultura de outros países, como os morcegos ou o camelo, por exemplo. Como todo mundo sabe, em decorrência do novo coronavírus, os sistemas de saúde estão à beira de um colapso. Precisamos agir e precisamos agir agora. Não mais em benefício dos seres bonitinhos, da fofofauna para os íntimos, mas pensando na nossa própria sobrevivência. O crescimento urbano desordenado e a industrialização desenfreada acarretam no colapso dos ecossistemas. Ou seja, a atividade humana impõe tensões nos ambientes naturais e, com isso, várias doenças emergentes geram pandemias, como é o caso do Ebola, foi da gripe aviária, da gripe suína, do Zika vírus e agora do Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os morcegos são o mais provável transmissor da Covid-19,
Porém, também é possível que o vírus tenha sido transmitido aos seres humanos a partir de um hospedeiro intermediário, provavelmente o pangolim, que é tipo um tatu, parecido com o nosso tatu aqui no Brasil. Precisamos entender como os ecossistemas funcionam e interagem de forma global, para não exagerarmos e provocarmos consequências cada vez mais negativas para nós mesmos e para a biodiversidade. Nas palavras de Doreen Robson, chefe da vida selvagem no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os seres humanos e a natureza fazem parte de um sistema interconectado. A natureza fornece comida, remédios, água, ar e muitos outros benefícios que permitem que as nossas populações prosperem. O problema é que todo sistema possui uma capacidade de suporte. E alguns sistemas naturais, como a biodiversidade, por exemplo, quando extrapolados, desencadeiam processos em cascata, cumulativos, como num dominó, e derrubam consigo outros sistemas importantes para a manutenção da capacidade de suporte da vida humana na Terra. É imprescindível reduzir as ameaças aos ambientes de vida selvagem. A fragmentação de hábitats, o comércio ilegal de animais silvestres, poluição, espécies invasoras, as mudanças climáticas, se o objetivo for impedir o surgimento de novas doenças e garantir a qualidade de vida das futuras gerações. As soluções para esses problemas passam, sobretudo, por maiores investimentos em saneamento básico, no desenvolvimento de fontes limpas de energia, no combate à pobreza. O desafio não é mais identificar as soluções, mas sim executá-las. Também podemos fazer a nossa parte reduzindo o consumo de água, na descarga, no banho, reduzindo o consumo de carne, dando preferência a produtos reutilizáveis ou recicláveis. Podemos usar também o transporte público, andar a pé, de bicicleta. Tudo isso ajuda muito a manter uma boa saúde e um ecossistema balanceado. Eu desejo a todos uma quarentena com muita paz e tranquilidade, que saiam apenas nos casos de grande necessidade e muitíssimo importante isso, é muitíssimo importante. Nos vemos por aí, se Deus quiser, em breve. Então, agradecendo aí o meu colega Daniel Lins, né? Então, como ele falou, há uma degradação de área ambiental, né? Do habitat natural de alguns animais. Há esse contato de ser humano com esses animais silvestres. No caso, alguns vírus para eles não são reagentes e em contato com o nosso organismo, eles mutam e começam a atacar. Foi o que aconteceu aí com o coronavírus. Aqui é a situação mundial da doença, né, de coronavírus. Esse site é o site da ONU, quem quiser pesquisar lá tem um quadro sempre atualizado dos casos testados no mundo, tá bom? No dia 1º/4, às 13 horas, tínhamos 823.626 pessoas contaminadas, tá? 40.598 óbitos e 206 países. No dia 8/4, às 17h52, esse número subiu para 1.356.780 casos, 79.385 óbitos confirmados, né? E os números de países também subiu, foi para 212. Então, você imagina assim, esse número é o que chega até a OMS, tá? E esse número são de casos testados. Nem todos os países estão testando todo mundo. Então, esse número pode estar bem maior do que o quadro apresenta, tá? E no dia 9/4, agora no período da manhã, o número subiu para 1.395.136 casos confirmados, 81.580 mortes, tá? Por Covid. O número de países ainda permanece o mesmo. Então, vamos aí nos atentar à rapidez, na velocidade de transmissão e também do número de óbitos. Então aqui, professora, isolamento horizontal ou vertical? Não é a professora Raquel que está falando fica em casa, tá? Eu também recomendo, porque eu vou seguir os cientistas. Cientistas do mundo inteiro entram em consenso. A Organização Mundial da Saúde adverte para o isolamento horizontal. Nesse momento, é a medida que eles tomaram, é a medida que o Ministério da Saúde está tomando
e nós devemos seguir. Quando a gente fica doente, a gente ouve quem? O médico, né? A gente consulta quem? Um médico, um especialista. Então, vamos ouvir os cientistas. Aqui tem um gráfico, né? Bem facilzinho para entender do que aconteceria se a gente não fizesse essas medidas de controle. Então, aqui em vermelho, a gente tem um platô, né? Um pico, muita gente doente, muita gente morrendo em pouco tempo, tá? Em azul, vou fazer em azul mesmo. A gente tem com medidas de controle, tá? Que a gente reduz esse contágio. Então, se a pessoa tá com Covid, 80% dos casos são assintomáticos. Significa que 80% dos casos não vão apresentar sintomas. Então, a pessoa às vezes nem sabe que tem. Ela fica em isolamento nesse período, né? Que é um período de provável contágio. E ela não vai transmitir para outras pessoas. O nosso suporte de saúde, do Sistema Único, né, de Saúde, tá aqui na linha verde, tá? O que acontece quando você não tem esse isolamento social? Os picos explodem. Então, as pessoas não vão só falecer por causa do coronavírus. Alguém sofre um acidente de carro, precisa de um leito, de uma cirurgia urgente. Não vai ter leito, não vai ter condições. Outras pessoas que precisam também vão falecer de outras causas que poderiam estar sendo evitadas, né? Com o isolamento social, a gente tem esse controle mais brando, né? Para dar conta aí, digamos assim, de estar cuidando de todo mundo. Ah, professora, mas o sistema já está em colapso. Não, o sistema pode ser falho, óbvio, mas ele tem o seu suporte. O colapso se dá quando você tem essa capacidade de saúde esgotada. Nem para quem precisa e não está com Covid vai ter o cuidado e o que precisa, tá? Então, é só um gráfico. E assim, o crescimento exponencial, que o pessoal tem uma dificuldade aí de entender, e realmente a maioria da população tem, é normal. Vamos imaginar um lago contaminado com algas. Esse lago já está com a sua metade contaminada. Cada alga vai de um dia para o outro originar mais uma alga. Então, você tem metade ali da população de algas contaminadas, digamos assim. No dia seguinte, você tem o lago inteiro contaminado. De um dia para o outro, você tem o dobro de casos, né? Isso é crescimento exponencial. É isso que acontece com a contaminação do Covid, tá? Aqui tem um videozinho. Então, aqui a gente tem um vídeo, né? Da ONU Brasil, você pode entrar no YouTube, eles têm um canal de como se proteger. Tá em inglês, mas tem a legenda, tá bom? Então vamos ver aí como que faz para proteção, tá? COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Então, aí um vídeo da Organização Mundial da Saúde, né? Com a recomendação de prevenção. Você tem aí, então, lavar bem as mãos. Passar o álcool 70 na ausência de água e sabão, tá? E lavar bem é lavar bem mesmo, não é fazer assim embaixo da água, pronto, acabou, tá?
Ao tossir, né, espirrar, gente, não é corona não, tá? É só demonstrativo aqui, né? Você cobrir o rosto. O ideal é usar máscara se alguém, por acaso, papai, mamãe, responsável, tiver que ir no mercado ou tiver que sair porque realmente há necessidade, usa máscara. Ah, mas eu não tô contaminado, eu não tô contaminada, para que eu vou usar máscara? Lembra, 80% dos casos é assintomáticos, não tem sintomas. Então, na dúvida, use a máscara. E não porque você vai estar contaminado, mas também para não se contaminar. Né? A pessoa que está contaminada também deve usar a máscara. Manter a distância ali 1 metro, eu recomendo 1,5 m, 2, né? Quanto mais longe nesse momento, melhor. Deixar a casa arejada, sempre limpa. Saiu, precisou sair, chega em casa, troca a roupa. Não entre, evite entrar com sapatos, tá? Na casa. E lembra, acabou meu álcool em gel. Você tá em casa, a gente lava a mão, tá? Usa água e sabão, tá bom? Aqui alguns sintomas, né? Os principais, então, principal tosse seca, geralmente, febre, fadiga, cansaço, né? Problemas respiratórios, né? Coriza, congestão nasal, né? Dor de garganta, não são tão comuns, né? Aqui eu tenho um quadro que traz o que é comum, o que é às vezes e o que é raro no Covid. Então, se você olha ali, esse quadro é do Ministério da Saúde aqui do Brasil, febre é comum, tosse seca, aquela assim, é comum. Gente, não é Covid, tá? Demonstrativo. Dores no corpo às vezes, dor de garganta às vezes, dor de cabeça às vezes. Então, você tem um comparativo de resfriado e gripe. O que é comum, o que não é. Então aqui é uma reportagem, né, mostrando que quando chegou no Brasil, o Covid sofreu mutação, né? Essas cepas, que são os descendentes do vírus original, né, ele já teve uma mutação no Brasil, tá bom? Por isso que reforça aí o isolamento social. Aqui no Brasil, isso aqui no dia 27/3, nós tínhamos 92 mortes, 3.400 casos confirmados. Depois, a gente tem aí, no dia 31, 5.717 casos e 201 mortes. No dia 1º, esse número sobe para 203 números de mortes, 5.812. E no outro dia, no dia 8, uma semana depois, a gente tem 800 mortes, 15.927. Tá? Esse aqui é um dado de ontem, inclusive tá lá no site do Ministério da Saúde, tá bom? Então, quem quiser confirmar aí, se atualizar sobre o número de casos confirmados, os números de óbito, é só entrar no site. Lembrando que nós não temos testes para todo mundo, então esse número são dos que estão testados. Por exemplo, temos 100 novos casos. Quantos testes foram feitos? 100, né? Então é 100%. Claro, não é 100% dos casos que estão dando positivo. Pelo que eu dei uma pesquisada, uma estudada, são cerca de 30% confirmados, tá? Dos que estão sendo realizados. Ainda assim é um número muito grande. Então aqui a gente tem o presidente, né, da OMS falando das recomendações. No site deles, eles têm novos vídeos sobre as informações do Covid, tá? Então vamos ver aqui o que ele está falando. We call on all countries who have introduced so-called lockdown measures to use this time to attack the virus. You have created a second window of opportunity. The question is, how will you use it? The last thing any country needs is to open schools and businesses only to be forced to close them again because of a resurgence. Aggressive measures to find, isolate, test, treat and trace are not only the best and fastest way out of extreme social and economic restrictions, they are also the best way to prevent them. Então aí, o site da Organização Mundial de Saúde, indicando aí o isolamento social, a princípio, tá? Então, aqui, o Google Acadêmico é um bom lugar para vocês buscarem mais informações sobre o Covid, tá bom? Aqui também é um exemplo de artigo
científico que a Revista Brasileira de Epidemiologia também disponibiliza, tá? Aqui um vídeo de uma entrevista do biólogo Átila Yamarino, tá? Na Roda Viva, tem um link embaixo, é só buscar lá, bem interessante as palavras que ele fala, porque ele também traz estudos, né, da Inglaterra e outros locais. Aqui, contatos de coronavírus. Professora, estou preocupado. Um colega apresentou tosse, não sabe se é para ir para o médico, se não é para ir para o médico, se é para sair, o que é para fazer? Então, você pode tirar sua dúvida no chat ali do Ministério da Saúde, tá? Para você conversar com eles. Também, você pode entrar em contato com o Disque Saúde, de 136, que eles vão te informar certinho como prosseguir, tá? Liga para a UPA da cidade se tiver alguma dúvida também. E a Organização Mundial de Saúde disponibilizou um número de WhatsApp para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, galerinha, fica aí, tá? A dica aí do WhatsApp da ONU, do número do Ministério da Saúde, para vocês saberem mais sobre as recomendações, sintomas, o grupo de risco, né? Eu posso citar alguns aqui, como hipertensão, diabetes, problemas renais, imunossupressores, como pessoas com HIV, idosos também são grupo de risco, tá? Mas se quiser saber mais aí, é só entrar em contato. Tem mais dúvida? Procura lá. Se quiser, a Prof tá à disposição também para ajudar no que eu puder, tá bom? E é isso aí. Eu espero que tudo melhore em breve, né? E se Deus quiser aí, a gente vai se ver logo. Vamos seguir as recomendações, tá? A princípio existe um decreto, por isso que locais onde possa haver maior contaminação, por enquanto estão fechados, como as escolas, universidades, e tudo isso a gente vai depender de como a doença vai prosseguir, tá? E é isso aí, tá bom? Então se cuidem, beijos e até!